Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. É isso mesmo, começando mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga telenauta, internauta conectada em mais um episódio inédito do nosso podcast Comenta na Voz. Você já sabe, né? Toda semana, geralmente às terças-feiras, a gente lança um episódio novo do Comenta na Voz. E o Comenta na Voz é um podcast que fala de esportes. Todos os esportes a gente traz aqui, a gente faz esse comentário, análises, comentário, traz informações, notícias, dicas, enfim. É um podcast, é um conteúdo baseado no esporte, tá? E você já sabe. Ou você escuta o podcast pela Voz do Repórter, pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, ou você ouve o nosso podcast pelo meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, ou você ouve também o nosso podcast pelas plataformas normais de podcast, né? Nós temos no Google Podcast, como também nós temos no Spotify, tá ok? Então, tem várias opções para você consumir o nosso conteúdo do Comenta na Voz. Você gosta também de tecnologia? Nós temos o nosso outro podcast que fala sobre tecnologia, que é o Tech Giro, que esse vai ao ar a cada 15 dias pelo site da Voz do Repórter ou pelo meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, tá? Então eu já peço, né? Dá uma olhadinha no canal do Leandro Souza no YouTube, se inscreve lá no canal e deixa o seu like, tá? E compartilhe nas suas mídias, nas suas redes sociais, tanto o Comenta na Voz, que é esse hoje que estamos lançando mais um episódio, como também o Tech Giro. Mas se você está pelo site da Voz do Repórter, dá uma olhadinha na seção podcast, né? E veja aí os outros podcasts. Temos o Foco na Voz também, hein? Excelente podcast, Foco na Voz. Já tivemos episódios aí sobre educação financeira, sobre logística, sobre marketing, sobre saúde mental na pandemia, tá? Então, tem conteúdo recheado e tem um conteúdo que com certeza vai lhe agradar, tá ok? Então, sem mais delongas, eu gosto dessa palavra, tá? Delongas, né? Acho bonito. Mas sem mais delongas, vamos trazer o assunto do nosso podcast de hoje, do Comenta na Voz de hoje, que poderíamos trazer Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense, mas como ainda vamos ter os sorteios dos grupos ainda da Sul-Americana, como também da Libertadores, né? O Campeonato Cearense está esperando data aí para termos os 2 jogos finais. Então vamos falar do que estava rolando nesse final de semana, o que rolou nesse final de semana e que definiu aí a próxima fase da competição, que, claro, você já sabe. Então vamos falar hoje de Copa do Nordeste. Isso mesmo, Copa do Nordeste findou, chegou ao seu final a fase de grupos da Copa do Nordeste 2022 e ficou assim os resultados da última rodada da fase de grupos, também conhecido como a 8ª rodada. Pela última rodada, os seguintes resultados: CSA 3, Altos 0, Atlético Alagoinhas 0, Souza 0, Globo 0, Náutico 2, Campinense 0, Ceará 1, Sampaio Correia 0, Botafogo 2,
Sergipe 1, Bahia 3, Sport Recife 3, Floresta 0, Fortaleza 2, CRB 0. Esses foram os resultados da 8ª e última rodada da fase de grupos. Só lembrando, né? O pessoal do grupo A jogava contra o pessoal do grupo B. As 8 equipes do grupo A jogavam contra as 8 equipes do grupo B. Por isso, 8 rodadas nessa fase de grupos, tá? E findando a fase de grupos, ficou assim a colocação final. Pelo grupo A, Fortaleza em primeiro lugar com 16 pontos em 8 jogos. Foram 4 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. 17 gols pró, 6 gols contra, um saldo de 11 gols e uma média de aproveitamento de 66,7%. Primeiro lugar o Fortaleza com 16 pontos, segundo lugar o CSA com 14 pontos, terceiro lugar o Sport também 14 pontos, e em quarto lugar o Atlético da Bahia, Atlético de Alagoinhas com 11 pontos ganhos. Então, Fortaleza, CSA, Sport e Atlético de Alagoinhas, esses foram os 4 classificados do grupo A. Pelo grupo A, ainda em quinto, Sampaio Corrêa com 7 pontos. Em sexto, Campinense com 6 pontos. Em sétimo, Globo com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Sergipe com apenas 1 ponto ganho. Pelo grupo B, tivemos o primeiro colocado, Ceará, com 18 pontos, também em 8 jogos. Foram 5 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Marcou 12 gols, sofreu 2, tem um saldo de gols de 10 gols positivos e um aproveitamento de 75%. Então temos aí o Ceará com a melhor defesa da competição, levou apenas 2 gols, e o Fortaleza com o melhor ataque, que fez 17 gols. Pelo grupo B, em segundo lugar, o Botafogo da Paraíba com 15 pontos. Em terceiro, o Náutico com 14 pontos. E em quarto, o CRB também 14 pontos ganhos. Então esses 4 foram os classificados pelo grupo B: Ceará, Botafogo, Náutico e CRB. Ainda pelo grupo B, em quinto, Bahia com 13 pontos ganhos. Em sexto, Souza com 11. Em sétimo, o Altos com 9. E em oitavo, Floresta com 7 pontos ganhos, tá? Então, repetindo os classificados pelo grupo A: Fortaleza, CSA, Sport e Atlético de Alagoinhas. Pelo grupo B, Ceará, Botafogo, Náutico e CRB. Então, esses foram os 8 classificados para a fase quartas de final da Copa do Nordeste 2022. E como ficaram os confrontos destas quartas de final? Lembrando que as quartas de final, apenas um jogo na casa do time melhor classificado na fase de grupos. E o cruzamento é o seguinte: o primeiro do grupo A enfrenta o quarto do grupo A. O segundo do grupo A enfrenta o terceiro do grupo A. E no outro lado, o primeiro do grupo B enfrenta o quarto do B. O segundo do B enfrenta o terceiro do grupo B. Ok? Então, nessa fase de quartas de final, os grupos, vamos chamar assim, os 4 times do grupo A jogam entre si, naquele cruzamento, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e os 4 times do grupo B, primeiro do B contra o quarto do B, segundo contra o terceiro do B, se enfrentam. E ficaram assim os confrontos: Fortaleza e Atlético de Alagoinhas. Fortaleza, o primeiro do grupo A, contra o Atlético de Alagoinhas, que é o quarto do grupo A. E nessa mesma linha da tabela, vamos chamar assim, Botafogo da Paraíba contra o Náutico, que foi o segundo do B, contra o terceiro do B. Do outro lado da tabela, nós temos o Ceará
contra o CRB, que o Ceará é o primeiro do B e o CRB o quarto do B. E do mesmo lado da chave, o CSA, que foi o segundo do A, enfrenta o Sport, o terceiro do grupo A. Então, repetindo, de um lado, Fortaleza contra o Atlético de Alagoinhas, Botafogo contra o Náutico, do outro lado, Ceará contra o CRB e CSA contra o Sport. Os jogos, possivelmente, no dia 22, Fortaleza e Atlético, Botafogo e Náutico. E no dia 23, né, possivelmente, no dia 23, Ceará e CRB, CSA e Sport. Possivelmente, ainda os dias com precisão. No dia que eu estou gravando esse episódio do Comenta na Voz, nós não temos com precisão as datas dos jogos, mas o chaveamento é esse, né? Então podemos ter, olha aí, podemos ter uma semifinal Fortaleza e Botafogo, podemos ter uma semifinal Fortaleza e Náutico, podemos ter uma semifinal Atlético de Alagoinhas e Botafogo, podemos ter uma semifinal Atlético de Alagoinhas e Náutico. Pelo outro lado da chave, podemos ter uma semifinal Ceará e CSA ou Ceará e Sport. E pelo outro lado, e também podemos ter uma semifinal CRB e CSA, olha aí, hein? CRB e CSA ou CRB e Sport. Então, poderemos ter esses confrontos na semifinal. Fortaleza ou Botafogo, Fortaleza ou Náutico. Atlético de Alagoinhas e Botafogo, Atlético de Alagoinhas ou Náutico. Ceará ou CSA, Ceará e Sport. CRB e CSA, CRB ou Sport. Então, esses são os confrontos que poderemos ter na semifinal, tá ok? Algumas coisas interessantes para falar. Primeiro, Ceará, né, o melhor time da primeira fase, da fase de grupos, 18 pontos ganhos, né, em 8 jogos, foram 5 vitórias e 3 empates, não perdeu para ninguém, né, e marcou 12 gols, sofreu apenas 2, então a melhor campanha da competição. O Fortaleza, que vem logo atrás do Ceará, que marcou 16 pontos, ou seja, foi a segunda melhor equipe da competição, e tem também o melhor ataque, tem 17 gols na competição e sofreu 6, tem um saldo de 11 gols. Agora, há de se lamentar o seguinte, hein? Bahia fora do restante da competição. Bahia, que em certo momento da oitava rodada, da última rodada, estava se classificando e acabou perdendo a sua vaga. E lembrando que Bahia já ficou de fora das finais do Campeonato Baiano e agora também fica de fora das finais da Copa do Nordeste. Bahia! E também interessante a gente relatar para você, meu amigo, e para você, minha amiga, telenauta, internauta conectado que está aqui no nosso Comenta na Voz, que ficou o seguinte: na próxima fase da Copa do Nordeste, nós temos 2 times cearenses, Ceará e Fortaleza, 2 times alagoanos, CRB e CSA, 2 times pernambucanos, Náutico e Sport. Aí nós temos um paraibano, o Botafogo da Paraíba, e um baiano, mas o baiano é o Atlético de Alagoinhas, time que está representando ainda o estado da Bahia nessa competição na Copa do Nordeste. Então, interessante aí. E se o Fortaleza passar pelo Atlético de Alagoinhas, mesmo que seja nos pênaltis ou ganhando a partida, o Fortaleza vai pontuar no mínimo um ponto, né? Ou seja, o Fortaleza vai fazer 17 pontos. Vai pegar o vencedor de Botafogo ou Náutico, tá? Pega Botafogo ou Náutico. Então, se o Fortaleza fizer um ponto, ou mesmo vencendo o Atlético, o Fortaleza vai para 19 pontos. E quem passar de Botafogo ou Náutico, o Botafogo vencendo pode ir a 18 e o Náutico vencendo pode ir a 17, né? Então,
Então o Fortaleza precisa vencer o jogo para que a semifinal também seja na Arena Castelão, tá? Então o Fortaleza precisa vencer o jogo ou empatar e torcer que o jogo entre Botafogo e Náutico também dê empate e se decida na cobrança da marca do marca penal, né? Porque quem não lembra, eu vou relembrar para você, meu amigo, e para você, minha amiga, o regulamento aí das quartas de final. Um jogo apenas, né? Então, Fortaleza e Atlético de Alagoinhas jogam uma partida apenas na Arena Castelão. Botafogo e Náutico, uma partida apenas lá no Amigão, possivelmente no Amigão, né? O estádio do Botafogo. E não tem, tanto para Botafogo como para Fortaleza, não tem a vantagem de empate, tá? A única vantagem que os times têm é de jogar em casa. Então, se der empate no tempo normal, cobrança do tiro livre da marca do pênalti, tá? E o time, claro, faz um ponto a mais. Por que eu tô falando de faz um ponto a mais? Porque quem tiver maior pontuação vai jogar a semifinal, que também é apenas um jogo, em casa. Tá? Então é muito importante, além de se classificar para a semifinal, primeiro classificar, lógico, né? Mas classificar com vitória, porque para garantir, no caso de Fortaleza, que hoje tem mais pontos do que Botafogo e Náutico, garantir a partida, a semifinal em casa. Isso é muito importante. Do outro lado da chave, Ceará e CRB, né? O Ceará que fez a melhor campanha, o Ceará tem 18 pontos, né? E vai enfrentar o vencedor de CSA, se passar, né? Lógico, se passar, vai enfrentar o vencedor de CSA Sport, que só tem 14 pontos. Então o Ceará, mesmo empatando, ele vai fazer, cara, ele empatar e vencer na cobrança do tiro livre da marca penal, o CRB, o Ceará fará a semifinal na Arena Castelão. Então, se o Ceará passar das quartas de final, o Ceará não sai mais do estádio, de jogar na Arena Castelão na semifinal. Então, o Ceará já está garantido, se passar do CRB, está garantido de jogar a semifinal na Arena Castelão, em casa. Já o Fortaleza, não. Mesmo empatando, tem que ver como é que vai ficar o resultado do outro jogo. O Fortaleza não garantiu jogar essa semifinal também em casa. Claro, estou falando isso pensando em que tanto o Ceará como o Fortaleza vão passar das quartas de final. Tudo indica, né? Tá tudo conspirando, vamos falar assim. Em episódios passados do Comenta na Voz, a gente comentava que Ceará e Fortaleza são favoritos para essa competição. Estão mostrando dentro de campo que são também os favoritos, porque estão chegando aí na segunda fase líder de seus grupos, né? Pontuando bem. Então a gente espera, se tudo correr bem, Ceará e Fortaleza devem chegar à final. Devem. Mas aí a gente tem que esperar jogo a jogo. Tem que esperar o próximo jogo, né, entre Fortaleza e Atlético de Alagoinhas e Ceará e CRB. Passando, aí tem que esperar o próximo jogo de semifinal. Fortaleza pode pegar Botafogo ou Náutico. O Ceará passando pode pegar CSA ou Sport. Então é complicadíssimo aí a vida de Ceará e Fortaleza. Só lembrando que se o Fortaleza passar do Atlético de Alagoinhas, tá? Se o Fortaleza passar do Atlético de Alagoinhas, tem que ver que o Fortaleza não venceu nem Botafogo, nem Náutico. A gente lembra que houve empate, né, entre Botafogo e Náutico. Já o Ceará, se passar do CRB, vai pegar o vencedor de CSA ou Sport. Lembrando que o Ceará empatou com o Sport, né? O Ceará não venceu também o Sport, e eu estou procurando aqui o resultado do Ceará com o CSA, que eu não tenho agora de cabeça, mas eu acho que o Ceará jogou aqui na Arena Castelão, salvo engano, com o CSA e venceu. Eu estou procurando aqui. Contra o Sport ele empatou, né? Agora contra o CSA
O Ceará jogou na Arena Castelão e venceu por 2-0, né? Então o Ceará, vamos dizer assim, passando do CRB, empatou com o Sport e venceu a equipe do CSA. O Fortaleza, se passar do Atlético de Alagoinhas, não venceu o Botafogo e não venceu o Náutico, tá? Então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos ou cenas das quartas de final da Copa do Nordeste. É emocionante, tá? E vamos ver se realmente se desenha o que a gente falava antes da competição começar, né? Ceará e Fortaleza favoritos para chegar pelo menos à final da competição, ou semifinal, né? Que é a final, aí um dos dois será campeão. Mas então é jogo a jogo, a gente como bom bairrista, a gente torce pelo Ceará, torce pelo Fortaleza chegarem aí à final da competição. Mas conseguiram seus objetivos iniciais, passaram de fase e bem, né? Primeiro lugar nos seus grupos, Ceará com a melhor campanha. Então é esperar agora o próximo jogo, Fortaleza contra Atlético de Alagoinhas, Ceará contra CRB. Lembrando que aí do outro lado, Botafogo e Náutico, CSA e Sport. Vamos esperar e a gente, claro, vai trazer para você, meu amigo, para você, minha amiga, telenauta, internauta conectado, informações, análises, comentários, o que a gente está achando. Acompanhe conosco o Comenta na Voz. E além de acompanhar, faça também conosco, tá? Deixe o seu comentário, deixe sua dúvida, deixe a sua crítica, a sua sugestão. Faça conosco o Comenta na Voz. E peço, tá? Pelo amor de Deus, se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, compartilhe com suas redes, com suas mídias sociais, tá? Vamos fazer crescer o canal do Leandro Souza no YouTube. E dá uma passadinha também no site da Voz do Repórter, tá? Veja lá todo o conteúdo, como a programação ao vivo da nossa rádio Voz do Repórter, tá? Vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus. Hoje você está ouvindo aí não sei que dia, mas o nosso episódio está sendo lançado na terça-feira. Ainda é início da semana, então uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.